antes que eu esqueça. Gravando o treinamento a pedido do pessoal da Toastmasters Brasil, pessoal. Então, durante essa apresentação inicial, vocês podem colocar suas perguntas no chat para que a gente possa, na hora do intervalo aqui do bate-papo, eu consiga compartilhar com vocês as reflexões e já vai adiantando também essa questão de, às vezes, a sua dúvida é de um outro colega e por aí vai. Então, vamos lá, pessoal. Diretor de logística e secretário. Deixa eu começar o meu slide show. Somente. Deixa eu ligar meu timer aqui antes que eu me perca um pouquinho, por favor. Eu vou pedir que vocês mantenham o microfone no mudo durante essa parte inicial. E se vier alguma dúvida, coloca no chat. Ou se for alguma dificuldade técnica, aí com certeza pode abrir espaço para a gente poder conversar. O chat foi desabilitado, certo, Alessandro? Então, Foi? Foi. Não sabia. Bom saber. Deixa eu ver se eu consigo liberar isso aqui. Okay. Não, vocês não conseguem escrever? Não. Bom saber, Rubens. Obrigado pela informação. Não consegue mandar nem no privado para mim? Não, está totalmente desativado. Não está nem selecionado para só... Cara. Bom, então faz o seguinte, pessoal. O Rubens pontuou algo muito bom. Isso aí não sou eu que faço, é a gestão, é o pessoal que montou a sala do Zoom. O chat está bloqueado nesse momento, não sei se eles vão liberar. Estou olhando aqui, ver se eu consigo fazer alguma coisa, mas eu só consigo mandar mensagem para vocês, aparentemente, não é isso? E vocês não conseguem responder. Então, o que acontece? Anota a pergunta, e aí, conforme tiver interesse de pergunta na hora do bate-papo, levanta a mãozinha ali aqui no Zoom, ou pergunta, que a gente abre espaço no microfone. Tá? Perfeito, o Rubens até mostrou ele levantando a mãozinha só. Então, vamos lá. O meu está habilitado aqui, eu até mandei um teste aí, Alessandro. Tá funcionando, Rubens, acho que é você, hein? É só passar o mouse aí, é porque vai aparecer... Aperta o Alt que aparece o chat. Isso. Perfeito, então, pessoal. Então, pode deixar as perguntas no chat. Então, vamos lá, pessoal. Para vocês entenderem, assim, secretário e sargento de armas, que é o nome oficial na Toastmasters, a gente traz para o Brasil com a ideia de um diretor de logística. Cadê minha tela? Ok. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro aqui sobre a importância do diretor de logística, que é uma função que geralmente ela é colocada muito no presencial, numa reunião presencial, mas que, porventura, a gente percebe que no online também ela pode ser mantida e executada, só que as pessoas tendem a achar que não precisa, acaba não escalando uma pessoa para esse cargo de liderança, o clube acaba tendo um quadro menor de associados na direção do clube, e aí no ano seguinte, quando tem a nova eleição, aquele quadro que já é pequeno, tem dificuldade de aumentar o quadro de diretores porque não existiu uma referência na posição. Então, já quero dar os parabéns para vocês que estão aqui hoje no treinamento como diretor de logística, porque ajuda bastante um clube, principalmente na transição que provavelmente vai acontecer em breve, os clubes presenciais novamente, ou para os clubes que vão estar de forma híbrida. Ou se o seu clube for continuar online, tem como a gente conseguir cuidar melhor dessa função também e gerar valor para os seus associados. De forma geral, o que eles colocam na Toastmasters International? Esse aqui é um resumo das obrigações, vamos dizer assim. Quando a gente tem um clube presencial e você funda um clube, você recebe uma pasta com vários documentos, vocês recebem os ribbons, igual esse aqui, por exemplo, que são os ribbons de reconhecimento das funções. Vocês têm o banner do clube, tem os ribbons que vão para o banner do clube, os formulários de feedback em papel, certificados impressos, tudo que vocês imaginarem que um clube deveria ter, o diretor de logística é a pessoa que tem que estar responsável por essa parte. A nossa sugestão em relação a isso, não é uma questão só de você armazenar esse material e guardá-lo, que você faça um inventário hoje do que esse clube tem,
por exemplo, o Brasília Toastmasters, que é o meu clube, eu sei que quando voltar para o presencial, eu não tenho sobrando ribbons de reconhecimento. Ou seja, eu preciso fazer um pedido para a Toastmasters International, fazer a importação desse material. Então, quando a gente olha aqui para armazenamento, de novo, abre uma planilha. Se você não gosta de planilha no computador, pega um caderno, cria algumas colunas e liste os documentos do clube que estão hoje em material físico, que podem ser digitalizados. Os materiais que são físicos, igual os ribbons, os certificados, quantos que vocês têm disponível para cada um dos reconhecimentos? Para quem não conhece, por exemplo, que começou no online, ainda não conhece esses ribbons, por exemplo. A gente tem um para cada função que foi exercida na reunião. Tem clubes que têm o ribbon, inclusive, de boas-vindas para um novo associado, os de visitante, por aí vai. Então, faça um inventário desse material para que vocês tenham uma noção e se antecipem à chegada da reunião presencial, porque vai acontecer. É inevitável nos próximos meses a gente fazer essa migração. E esse tipo de material especificamente, eu estou querendo frisar muito isso, ele faz toda a diferença. Pode parecer simples, porque é um tecido metálico e tudo, é uma coisa que o brasileiro não está acostumado a receber, assim, vamos dizer assim, um brinde de reconhecimento, mas a gente percebe nos clubes que utilizam o grande diferencial que faz, porque as pessoas levam para o trabalho e contam essa história, eles tiram uma foto e colocam na internet, mencionam que estavam naquele clube. Um visitante, por exemplo, que não é nem sócio do clube e que participou de um Table Topics, se ele ganha como o melhor Table Topics do dia, ele leva isso para casa e coloca na internet também. Então, faz toda a diferença vocês terem um inventário desse material. As instalações da reunião. Aqui eu vou falar um pouco, tentar fazer uma questão entre o presencial e o online híbrido, para que a gente possa realmente atender bem as duas funções. Gerenciar as instalações de reuniões, ou seja, o seu clube ele se encontra em qual local enquanto uma reunião presencial. Por exemplo, estamos voltando em breve para as reuniões presenciais. O seu clube sabe como está o estado físico do local onde vocês se encontravam? O endereço mudou? Como é que está a manutenção naquele lugar? As contas estão em dia? O acesso à internet, se for um clube híbrido, ele está funcionando? Eu vou colocar aqui exemplos de coisas que eu estou vivendo. No nosso clube, aqui em Brasília, eu estive agora, recente, na semana passada, no auditório, onde nós fazemos as nossas reuniões, e eu percebi que aquele auditório não está sendo acessado há quase um ano já. Ele está completamente empoeirado, é um auditório grande, são 62 lugares. Tem que limpar. A internet que está no nosso ambiente, ela só chega 2 megas. A única operadora que oferece internet é a Oi, e ela só tem o limite máximo de 15 megas. Ou seja, imagina só se eu voltou para o híbrido ou presencial e eu quero fazer uma chamada online com os visitantes, eu só descubro isso só no dia que eu chego lá. Ou eu marco uma reunião de clube sem ter acompanhado como é que está o nosso ambiente físico antes de receber visitantes e todos entram no auditório completamente empoeirado com teia de aranha. Então, assim, eu estou antecipando para vocês coisas que provavelmente vai acontecer. Outra opção, o seu clube durante a pandemia perdeu o ambiente de reuniões presenciais. O que vocês estão pensando em fazer? Como vocês são responsáveis pela a gestão, vamos dizer assim, do ambiente das reuniões, já entre em contato com o presidente anterior, descubra quem era o contato daquela sala ou daquele auditório, daquele restaurante, do local que vocês se encontravam, procure antecipar o quanto antes e leve um relatório para o seu presidente de clube ou para o seu quadro de diretores do clube atualmente, para que vocês possam realmente estar preparados para o que vai acontecer nessa transição do online para o híbrido. Aqui, fornecer informações de hospitalidade e associação para os presentes. Esse material, por exemplo, de hospitalidade no sentido de acolhimento e de associação para os presentes, que são os visitantes, é parte do que vocês têm arquivado no clube de vocês. Esses materiais, a Toastmasters International tem para vender e tem modelos que vocês podem fazer download na parte de recursos no site da toastmaster.org. Se vocês puderem depois me lembrar, para quem não conhece, para eu encaminhar para vocês o link onde vocês podem fazer download de quase todos os materiais impressos da Toastmasters, para que vocês não precisem ainda comprar algumas coisas nesse primeiro momento. Então, o que é isso aqui?
Quando você recebe um visitante no clube, e a ideia é que essa reunião seja feita para que novos visitantes frequentem cada vez mais o seu clube, vocês têm um livro de visitas, por exemplo. O seu visitante vai sair da reunião, você tem que pegar um contato e tudo mais. Então, você tem que estar sabendo que esse material existe, onde ele está, e oferecer ele, caso a pessoa de responsável, que seria o vice-presidente de associados, não esteja presente, que você passe ao responsável da reunião, para que lembre de anotar esses nomes. Tá ok? Compreender a logística do clube. E aqui depende muito de cada um dos clubes de vocês. Cada clube tem uma peculiaridade. Como eu falei, todos nós estamos sem visitar os ambientes, provavelmente há muitos meses ou mais de um ano, que era o meu caso, por exemplo. E a gente desapegou um pouco disso. Por exemplo, de novo, vou usar o meu clube como exemplo, porque eu tenho essa realidade aqui e a gente está se preocupando muito com isso. Eu estou tentando antecipar o máximo que eu posso. Material de clube. Eu sei que a gente não tem material impresso. E era uma das coisas que a gente ia fazer o ano passado, quando a pandemia veio, e a gente acabou fechando o nosso auditório. Então, toda a lista de impressão a gente vai fazer. Áudio e vídeo. O nosso clube, Brasília, vai se tornar um clube híbrido. Nós vamos oferecer a possibilidade que pessoas que ainda não querem participar do presencial, ou os nossos associados que não são de Brasília, que nós temos hoje 4 pessoas de outros estados e uma americana, inclusive, que eles possam continuar conectando a gente e tenham a melhor experiência possível. Porque uma das preocupações da direção nacional do Toastmasters Brasil, agora nessa transição, é a perda do brilho nos olhos. Quando você oferecer uma experiência híbrida para essas pessoas e eles se sentirem excluídos aqui de casa, por exemplo. Porque ele olha aquelas pessoas no auditório, ele olha o acolhimento, né, o calor humano de um auditório, de uma sala de reunião, e ele pode se sentir excluído. Então, saber o que é esse material que vocês vão usar faz toda a diferença. E uma vez que o clube está estabelecido presencialmente de novo, é recolher esse material ao final da reunião. Sempre que possível, vocês, como diretor de logística, são os que vão chegar mais cedo, para que vocês façam as instalações de projetor, de caixa de som. Se tiver microfone, teste o microfone. O microfone está com bateria? Tem bateria extra? São 2 microfones? Tem 2 baterias extras? Então, vocês têm que pegar esses detalhes. Imagina algum evento que vocês já foram, ou algum show, por exemplo, uma grande produção, aquelas pessoas que estão caminhando ali. Muitas vezes a gente olha apenas o cantor, né? ou aquele grande apresentador que está lá no palco. E, na verdade, aquela única pessoa só está lá porque, às vezes, dezenas ou centenas de pessoas trabalharam na logística por trás. Então, é de extrema importância. De novo, por quê? Porque a experiência tem que ser excepcional, sempre dentro do possível, para cada um dos clubes. Distribuir os materiais de clube. E aqui também é muito relativo. Você pode até me dizer, Alessandro, o meu clube não distribui nenhum material. Tudo bem, não tem problema algum. De novo, a Toastmasters International oferece grande material visual impresso que vocês podem compartilhar com os visitantes ou com os novos membros, por exemplo. Existem aqueles cards impressos, folhetos de dobra. Claro que é um material que vocês têm que custear a impressão, mas tendo este material em mãos, vocês já conseguem distribuir. O que mais inclui aqui nesse distribuir materiais do clube? Os formulários de avaliação presencial. Se vocês vão fazer feedback escrito, por exemplo, tem que estar armazenado, tem que ter em algum lugar um arquivo de vocês que tem essa folhinha branca de feedback, para que na hora que a pessoa chegue, vocês já entreguem para ela. Se for possível, e é uma coisa que a gente fazia no Brasília, compra no Atacadão uma caixinha de caneta Bic, custa acho que R$30, vem 50 canetas, ofereça um para cada visitante que entre, para que durante a reunião ninguém te peça ou deixe de dar um feedback porque não tem caneta. E aí você tem uma reunião que flui muito bem. No final você recolhe, eventualmente alguém vai esquecer porque vai colocar no bolso, mas é uma canetinha de R$1, um pouco menos do que R$1. Mas, de novo, a experiência foi a melhor possível. Mantenha-se atualizado com a carta do líder. Essa parte aqui é muito legal. Eu queria que vocês colocassem no chat aqui. Quem sabe o que é a carta do líder? Ou Leader Letter? Deixa eu abrir a minha tela aqui. Na verdade, levanta a mão. Quem sabe o que é isso? Deixa eu ver se alguém sabe o que é.
Não, acho que ninguém sabe. Ninguém sabe, galera, não acredito. Bom, vamos lá. A carta do líder, ele é um e-mail que ele é enviado mensalmente pela Toastmaster International. Tá, ok? O que vem nessa carta? E vocês vão receber também essa carta como officers do clube, como diretores de clube. Ela faz um apanhado que, assim, o conteúdo vai ser relativo, porque às vezes o conteúdo desse mês, por exemplo, vai falar um pouco sobre liderança, mas vai começar a te jogar a ideia de que tem a convenção internacional chegando. Ou ela vai fazer um apanhado, por exemplo, o Covid chegou, o seu clube precisa entrar online. O que a liderança desse clube vai fazer? São e-mails ou cartas, no caso que eles chamam de carta, que somente os diretores de clubes recebem. São comunicados extremamente importantes que às vezes você consegue tirar uma ideia desse conteúdo e compartilhar com o quadro de diretores, ou até com um associado também. E ele começa a te agregar valor de liderança. Muitas pessoas, como a gente pode perceber, não conhecem, não leem esses e-mails, porque tendem a achar que todo e-mail que a gente recebe de empresa ou de organizações são propagandas. E a Toastmaster International, nesse sentido, ela é muito rigorosa. Inclusive, vocês, quando se associam, decidem se querem ou não receber algum tipo de comunicado impresso, por e-mail ou por telefone, ou por endereço físico da Toastmasters. Então, procurem conhecer. Eu vou deixar o link, inclusive, alguém me lembra aqui, por favor, eu tenho esse link aqui. Eu quero passar para vocês o link que vocês conseguem acessar os últimos meses do Leader Letter, tá ok? Para que vocês possam realmente conhecer esse material. Sempre é um e-mail muito curto e, eventualmente, esse e-mail te convida a ler um post de um blog da Toastmasters ou assistir algum vídeo, mas realmente agrega bastante valor. Vamos aqui agora seguir para o nosso secretário. Aliás, o nome está errado, né? Agora que eu estou vendo. Está errado, mas aqui Bom, eu sou um cara muito organizado, eu vou alterar. Secretário. Pronto. Quem sabe faz ao vivo. Secretário de um clube Toastmasters. Eu vou dizer aqui que, pessoalmente, fui uma pessoa perfeita. O Rubens colocou aqui o link, pessoal. Sugiro que só que não acessem agora, mas depois do nosso treinamento, eu vou compartilhar os links todos para que vocês possam levar isso aí para o clube de vocês. Sobre o secretário, é uma função que eu confesso que, enquanto presidente de clube, que a minha gestão acabou agora, eu não dei importância. Por quê? Primeiro que eu não fui estimulado e não fui atrás de tentar entender essa função. E eu sou uma pessoa que empreende há quase 17 anos com fotografia, que é o meu mercado de trabalho como fotógrafo, e eu nunca montei uma estrutura de empresa. Ou seja, o secretário, para mim, é a minha referência de jovem, aquela pessoa que está sentada numa mesa recebendo alguém. Dentro de um clube Toastmaster, dentro de uma empresa onde você tem um líder, você tem um presidente, você tem um quadro de diretores, o secretário é uma das funções mais importantes para que se consiga manter atualizado e organizado tudo que esse quadro de diretores conversa. Para que você possa, por exemplo, ter uma grande reunião de clube, uma grande reunião do seu quadro de diretores, e que na semana seguinte ou 15 dias depois, quando vocês se reencontrarem, o secretário tem escrito de forma muito bem definida e clara o que foi debatido de relevante naquela reunião. Para que, caso alguém precise apontar uma mudança, uma sugestão, esse material foi mantido pelo secretário. Quais são as responsabilidades segundo a Toastmaster International? Tá? Isso aqui vem do material oficial deles. O que eu estava falando aqui, fazer as atas de reuniões do clube e da comissão executiva. Comissão executiva aqui seriam o quadro de diretores do clube de vocês. A cada reunião que vocês tiverem, seja uma reunião semanal, quinzenal, ou uma reunião mensal do quadro de diretores, procurem vocês, secretários, participarem dessa reunião, para que vocês possam estar lá para aprender, para você poder compartilhar, até porque o secretário num clube ou qualquer outra função de direção de clube na Toastmaster, não é uma posição que você fica calado. É sempre um diálogo aberto. E se não for, eu sugiro que vocês procurem abrir esse caminho. Tem pessoas que tendem a ser líder autoritários, eles querem ficar sozinhos aqui em cima. Se o seu clube tem esse tipo de presidente, por exemplo, procure se misturar, procure construir um ambiente onde todos possam compartilhar. E dentro desse compartilhamento, vocês busquem
trazer realmente uma ata que agregue valor para as futuras reuniões. Imagina vocês, por exemplo, daqui 6 meses, se tiver necessidade de trocar um diretor de clube, ou alguém está entrando para assumir uma função que até então não estava sendo preenchida por ninguém. A pessoa que tem acesso a essa ata de reunião, ele consegue se colocar completamente a par do que está acontecendo naquele clube. E ele já consegue chegar agregando valor. Em vez de ele chegar na direção de um clube e nem histórico do WhatsApp ele tem para ler, porque tudo foi perdido porque ninguém guardou. Os arquivos e registros do clube. Isso aqui é uma coisa que está migrando para o online, por isso que eu coloquei aqui online físico, isso aqui é um adicional meu. Eu não sei como o clube de vocês se organiza. Se existe um material físico, igual o Brasília, por exemplo, que esteja bem organizado, que não seja papéis desnecessários sobrando, que tenha sempre papel branco para que alguém possa anotar, caneta sobrando também. Mas, principalmente, o clube, se ele tem um arquivo online, por exemplo, e às vezes está na mão do presidente. Vamos dizer que eu sou o presidente do clube e eu tenho uma tendência de querer guardar esses arquivos no meu arquivo online. E aí o vice-presidente de educação está precisando acessar um documento. Daí ele tem que pedir para mim, para eu compartilhar com ele, para ele poder acessar aquele arquivo, conversar, editar, aí volta para mim. Aí agora o VPM quer ver esse arquivo, e aí fica nesse bate-bola muito ruim. Então, qual que é a sugestão para o secretário? Se o clube não tem, acessa um repositório de arquivos online, por exemplo, o Google Drive, o Microsoft OneDrive, a Apple também tem um iCloud, onde você cria um grupo de pastas, aí vocês podem dividir da forma que achar interessante. Pastas por função de direção, pastas de arquivos da reunião, onde você tem slideshow, alguma coisa parecida, pasta de imagem com fotos associados. Cria este material e compartilha ele somente entre os diretores do clube. Dessa forma, quando a gestão trocar nos próximos meses, daqui a um ano, vocês saem do quadro diretor e os que assumirem são os novos responsáveis por manter esse arquivo online. Se for físico, é uma questão mais simples, porque são poucos papéis hoje em dia. Atualizar e distribuir lista de membros. Documentos do clube, no EasySpeak, se vocês usam, que é um sistema de agendamento, onde vocês têm que manter atualizados os dados desses associados, as pessoas que estão chegando no clube. Por exemplo, a Toastmaster.org tem todos os dados. Se o seu clube usa o EasySpeak, é muito importante o associado entender que o EasySpeak e a Toastmasters não se conversam. São coisas totalmente distintas, mas que trabalham em conjunto, uma complementa a outra. Então, o EasySpeak é muito bom. Mas entrou um associado novo na Toastmasters.org, você acessa o registro de associados, cadastra essa pessoa no EasySpeak, de preferência junto com o VPE, para que ele tenha ciência de que essa pessoa já está cadastrada. Outra informação em relação ao secretário. Atualizar informações de clube. De novo, o seu clube vai voltar para o mesmo endereço que ele estava antes da pandemia? Se ele não for voltar, existe um acesso que o presidente pode ter e o secretário. Dentro do Clube Central, no Toastmaster.org, onde você altera os endereços do seu clube. Se, por exemplo, se você nunca acessou esse site, por exemplo, como secretário, lá tem um local onde tem um telefone de contato do seu clube. Às vezes, pode dar o telefone de meses ou anos atrás que alguém colocou, ninguém sabe que tem que trocar. Aí vem um convidado pelo site, procura a cidade do seu clube, encontra o seu clube, liga no telefone e dá em outra pessoa, ou dá um telefone que não existe mais. Então, acessem o Clube Central, vai na página de informações do clube, confere os dados. A reunião que está lá, por exemplo, seu clube é sempre terça-feira, de 7 às 8, confere se está certinho essas informações. Isso são responsabilidades que vocês têm acesso para poder atualizar. Compreender aqui os procedimentos de gestão. O que seria isso? É vocês entenderem todo o processo de gestão de clube. Por quê? Vocês estão trabalhando num grupo e muito próximo do presidente do VPE. São as funções com maior carga de trabalho no sentido de responsabilidades. Procure entender como acontece a gestão de um clube, porque se vocês tiverem interesse em continuar e dar um próximo passo na sua capacidade como líder, um passo natural, geralmente, do secretário é assumir como vice-presidente de educação.
a pessoa que gerencia todo o programa educacional e de mentores do seu clube. Então, procure entender sobre gestão. Se vocês conhecem pouco, de novo, leia a carta do líder da Toastmaster, acesse os manuais de liderança da Toastmaster International. Vocês podem ler os PDFs sobre cada uma das funções também, como crescer um clube. Uma coisa que eu acho que não está aqui... Tá, daqui a pouco eu volto. Nessa parte de atualização de informações, apenas o presidente e o secretário e o VPE têm autorização para lançar, eventualmente, algum tipo de nível através do Clube Central. Então, na ausência do presidente ou do VPE, vocês têm acesso especial no Clube Central para que vocês possam alterar dados, principalmente de associados também. Às vezes, o associado seu trocou de e-mail ou trocou de telefone, e o associado, ele não sabe, mas ele pode acessar o perfil e atualizar. Se ele não atualizou, você pode acessar todo a lista de membros, escolher aquele associado especificamente, alterar os dados dele, corrigir o nome, colocar o e-mail correto. Acontece, inclusive, muito. A gente percebe, a pessoa preenche o formulário, eu não recebi o e-mail da Toastmaster Internet. E quando você olha, a pessoa está no seu clube central, como paga, com o número de associado, só que ela não recebe o e-mail. Às vezes está faltando uma letra. Você vai lá, altera o e-mail, coloca o e-mail correto, aí você pede para a pessoa informar lá, esqueci a senha, coloca o e-mail correto, ela já recebe o e-mail de acesso ao Clube Central e ao Basecamp. Solicitar suprimentos conforme necessário. Então, o sargento de armas, que é o diretor de logística, chegou e disse para você que está faltando ribbons. Você tem acesso à loja da Toastmaster International dentro do seu clube, no toastmaster.org. Vocês conseguem montar um carrinho de compras com tudo que vocês precisam, efetua o pagamento com cartão de crédito e depois vocês vão receber esse material de vocês no endereço cadastrado. E, de novo, aqui nos meus 30 segundos finais de treinamento, mantenha-se atualizado com a carta do líder. Vocês que não conhecem, o Rubens colocou o link aqui, não precisa acessar agora, mas procurem conhecer esse material. São sempre cartas muito curtas, mas que agregam realmente muito valor. Tem dicas que, por exemplo, vocês podem pegar, e se o VPE está away ali, não está sabendo dessas informações, você pode, por exemplo, sugerir que os seus associados do clube leiam uma publicação. Ou você pode passar essa sugestão para o VPE ou para o presidente e falar, cara, olha que conteúdo interessantíssimo. Você pega esse material, compartilha com ele. Outra sugestão sobre a carta do líder, que aqui as pessoas não enxergam. O clube de vocês tem uma pessoa responsável pela parte de relações públicas. A carta do líder, por exemplo, não é um conteúdo oculto que só o líder do clube acessa. É um arquivo público, mas que vocês recebem o e-mail. Dentro desse material, vocês podem, por exemplo, muito bem tirar ideias de publicações para a rede social de vocês. Tem dicas de acesso a jornais de imprensa, tem material sobre empresas, se vocês têm interesse em prospectar companhias, ou buscar, por exemplo, fomentar o Toastmasters dentro do RH de uma empresa, tem materiais vastos na toastmasters.org. Bom, pessoal, a parte de introdução, para quem não conhecia, principalmente, é essa, para que vocês tenham uma noção. Eu vou compartilhar para quem não conhece depois os PDFs, que são os manuais, que tem todas as obrigações bem detalhadas da Toastmaster.org. Esse material, lembrem-se, ele segue um padrão americano, então, assim, eles são muito metódicos em relação às funções, como funciona, e nós, como brasileiros, aqui a gente vai trazer um pouco de flexibilidade nisso. Mas a minha sugestão sempre é que, com flexibilidade, de qualquer forma, não deixe a coisa correr solta. Respeite a metodologia, o resultado vem para vocês associados, por exemplo, no programa educacional, quando vocês seguem a metodologia. Acessar o Basecamp, ler o seu PFs, estudar o material. A mesma forma para cada uma das funções de liderança. Vocês aprendem realmente a construir esse perfil de liderança. Deixa eu ver se a gente tem perguntas aqui no chat. Se não tiver, nós vamos... Bom, sem perguntas no chat, pessoal. Eu quero abrir espaço para quem quiser conversar, então. Quem tiver alguma dúvida, levantar a mão, pode falar, para que a gente possa se conhecer um pouco melhor e ajudar, de repente, a tirar uma dúvida mais pontual de vocês. Alessandro? Diga, Rubens.
Eu tenho uma dúvida porque eu não entendo, eu realmente não fiz parte, eu peguei já na fase da pandemia. Então, se você puder explicar esses ribbons, quando vocês usam, como vocês fazem essa entrega, Sim, para entender melhor. Obrigado. vou te mostrar agora aqui. Você me dá uma excelente ideia, inclusive. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui bacana. Gente, é muito legal receber isso, viu? É um É, prazer que quando você consegue, é bem interessante. é bem, bem fera. A gente tem casos de pessoas que vieram, por exemplo, a Letéia Mello, quem que não conhece a Letéia Mello? Que é a nossa presidente. Todo mundo conhece ela? Não, alguém não conhece. Bom, ela foi recentemente reconhecida como embaixadora do Toastmasters. Ela veio parar na Toastmasters porque alguém colocou uma foto na internet desse jeito. Olha só a riqueza de um ato tão simples de encontrar alguém tão especial quanto ela, que cuida das pessoas, cuida dos associados, ela cuida, ela participa de vários clubes, ela procura ajudar, ela entendeu a dinâmica. E ela veio por causa de uma foto do Instagram que um colega do nosso clube publicou. Então, assim, faz toda a diferença. Eu vou mostrar para vocês aqui uma forma que a gente usava, para vocês poderem ver que bacana. A gente até fazia sempre a foto da reunião. Tá aqui, por exemplo, na época era um associado nosso, e ele ganhou como melhor orador da noite, e ele leva para casa o ribbonzinho de melhor orador, e a gente também entrega um certificado impresso, porque para algumas pessoas faz grande diferença, para outros é indiferente, mas assim, para quem realmente é importante, é muito legal. Então a gente tem aqui um arquivo fotográfico que tem toda, olha o Ricardo aqui, por exemplo, ó, quando a gente veio fazer uma visita em Brasília. Deve ter alguma minha aí, né, Alessandro? Com certeza, Lucas, Porque com não certeza. sabe, conheci o Toastmasters lá no No Brasília. Brasília, exatamente. Então, assim, é dessa forma, o Rubens. Para cada reunião, você tem 3 momentos: avaliação, feedback e o tabletop. Perdão, avaliação, o orador e o tabletop. Então, a cada reunião, você vai entregar 3 desses, um de cada uma das funções do clube ou da sua reunião. É de fato algo simbólico, Alessandro, que é único, né? É feito pelo Toastmasters, assim, veio de lá, né? Importado. Sim. Não, é muito eu acho legal. que é relativamente difícil reproduzir isso e, assim, é um reconhecimento bem legal. Eu sou um cara que dá valor aos símbolos. E ganhar um desses numa reunião grande, por exemplo, que teve muitos oradores, é muito legal. Eu tenho alguns aqui também, Alessandro. Menos que você. Mas muito interessante. Para a gente que veio do presencial, né? Estou aguardando ansiosamente. Para quem começou agora no digital, gente, em breve vocês terão essa experiência. O palco, do contato físico é bem legal. Deixa eu tirar uma dúvida. Quem aqui nunca foi na reunião presencial? Tem alguém? Eu sei que a Kiko nunca foi. O Lu Rubens nunca foi. A Ada, a Ana Luísa, o Nelson, Everton, Heloísa. Olha que sensacional. É muito estranho, mas ao mesmo tempo é muito impressionante como a Toastmasters cresceu com pessoas que nunca visitaram a reunião. A sensação de você subir num palco ou estar à frente de uma sala, se for numa sala de aula ou no escritório, é muito diferente. O impacto do digital é realmente complicado. Assim, você criar. O que eu percebo aqui é que na insegurança as pessoas olham para baixo. Né? Lá no palco, a tendência é você olhar para o teto, olha para as paredes. Então, eu espero que vocês participem em breve de uma reunião. Mas vamos lá, pessoal, perguntas aqui. Vamos enriquecer esse momento aqui. Dúvidas sobre acesso? Quem aqui já acessou o Clube Central, por exemplo, e viu como funciona? A Ana está com a mão levantada há um tempinho já. Ana, sabe? por favor, então. É que eu não estou acostumado, perdão. Ana, vamos lá. Não estou acostumado com a mãozinha. Não, sem problemas, Alessandro. Obrigada, viu, pelas explicações. Eu só queria saber em relação às documentações utilizadas durante a reunião. Nós temos a liberdade de criar um modelo, por exemplo, de ata de reunião, ou tem algum modelo pronto do Toastmasters International? Não, eles têm vários guias. Eu nunca procurei especificamente sobre isso, mas assim, a ata de reunião em si é tranquilo. E isso no sentido da reunião de liderança de clube, né? A reunião dos diretores. Dentro da reunião de clube, a não ser que tenha um evento, alguma coisa que vocês achem relevante anotar,
Pode ser que sim, mas tem o seu próprio método de arquivamento, até para poder ficar mais à vontade. Mas eles têm, sim, muito material de apoio. É muita coisa. Assim, eu fico impressionado. Até hoje, eu estou há 2 anos e 4 meses na Toastmaster, 2 meses, se eu não me engano, o número de pessoas que não têm a noção de onde estão os arquivos e não usam, sabe? E está tudo público, totalmente, você não tem nem de senha para pegar a maioria dos arquivos que estão lá. Embora também tenha material que não é traduzido ainda, né, Alessandro? Tem, exatamente, Rubens. É uma dificuldade, o que acontece? É um processo voluntário. O Rubens tocou num ponto interessante, para quem aqui não consegue ou não entende inglês, ou outra das línguas que tem no material. O processo de tradução é lento, porque ele segue um padrão internacional de tradução. Inclusive, a gente tem uma colega aqui do Toastmasters Brasil, que é a Luiz Barbosa, que era uma das tradutoras. Eu conheço outro tradutor, que é um rapaz de Portugal. Elas trabalhavam juntos numa equipe muito grande de tradutores, mas como tem muita coisa, nem tudo atualizado. E eles preferiram focar a tradução no Pathways, porque é justamente onde está a metodologia. Se o Pathways não for traduzido e traduzir todo o manual de liderança, por exemplo, as pessoas vão ler sobre liderança, mas não vão conseguir se desenvolver, e aí você acaba fechando a porta para quem não tem, né, a barreira da língua, nesse caso. Alguém ia fazer uma pergunta aqui. A questão, eu quero, como é que se diz, ver assim, o outro link para o material, onde é que está o material, onde é que a gente entra para pegar esse material. Vou passar para vocês aqui agora. O principal é esse aqui que eu vou colocar no chat. A biblioteca de recursos, que já é um sublink, e tem esse outro link aqui, que é o link de recursos, diretamente falando. Esse primeiro link, que é o Resource Library, deixa eu compartilhar com vocês, que aí ninguém vai precisar, não precisa olhar o link agora não, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou só tirando a foto dele. Não, eu vou mandar eu vou pedir para o pessoal mandar o link para vocês por e-mail. Então, o que acontece? Aqui na página toastmasters.org, quando vocês acessam, ele está aqui em cima, no menu, tá vendo à direita, que é o Resource. Se você não lê inglês, se você não tem facilidade com a língua, você tem um navegador de internet, você clica no botão direito, geralmente você tem como escolher tradução para o português. Então, ele vai traduzir toda a página para o português de um jeito automático, mas pelo menos facilita a sua navegação. Então, você clica aqui em recursos, você tem vários sublinks. Biblioteca de recursos, que é aquela que eu mandei, dicas de como falar em público, os podcasts do Toastmasters, portal da marca, para quem quer começar a construir divulgação do Toastmasters, é super importante entender como usar a logomarca oficial, concurso de discurso sobre o Covid, videoteca. Então, tem muita coisa legal. Então, entrou aqui na parte de recursos. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, sobre o Secretary, vocês vão ver que você tem aqui, o treinamento oficial de secretário, que é o manual que eu fiquei de passar para vocês, ele está todo em inglês, mas vocês conseguem ler tudo sobre a função, por exemplo. É porque tudo é digital hoje em dia, tá vendo? Então, você tem todo o conteúdo sobre o secretário, por exemplo, tá? Outras coisas que vocês vão ter aqui, esse documento a gente assinou recentemente, inclusive, slideshow de treinamento secretário, tem muita coisa. Se você quiser ver só em português, você vem aqui em português, qual o tipo de material que você quer? Eu quero ver as brochuras da Toastmasters. Aí você dá um procurar aqui, por exemplo, ver se tem alguma coisa. Não estou encontrando. Mas eu sei que você bota aqui na pesquisa que você vai encontrar, que é os certificados, por exemplo. Eu quero usar um certificado para reconhecimento de membros. Você tem todas as línguas aqui. Tá vendo? Então tá. Eu vi que o Sérgio, não, como é que chama? Perdão, o Vitor levantou a mão. Boa noite, Alessandro, tudo bem? Tudo bom, Vitor? Uma dúvida mais prática até para o sargento de armas. Até, pessoal, lá no Brasília, vocês entendem que o sargento de armas também é responsável pelas gravações das reuniões e disponibilizar, fazer um backup disso, ou também disponibilizar isso no YouTube, ou a disponibilização já fica a cargo do VPPR? Cara, excelente pergunta, Vitor. Vitor do Pitmaster, bom te ver, Vitor. O que acontece? Essa é uma grande questão. Tem pessoas que dizem que o diretor de logística não existe mais, porque agora é o Zoom Master, né, a pessoa que cuida da sala do Zoom,
Mas eu prefiro pensar o seguinte, que quem deveria ser responsável é quem sabe e entende de tecnologia. Não adianta nada você querer ser diretor de logística e aí quando você chega lá, alguém quer que você entenda como funciona uma gravação ao vivo no YouTube e você acaba amedrontando alguém de assumir uma função. Então, eu sou mais favorável a gente negociar isso dentro do quadro de diretores. Perceba quem tem essa habilidade, quem tem, compartilha com mais algumas pessoas, de preferência do quadro de diretores. E aí sim, começou a reunião, por exemplo, 2h, quando for 1h50 da tarde, abre o Zoom e já começa a gravar. E aí, quando as pessoas entrarem para a reunião e você não pode ficar, você vai embora. E a reunião está sendo gravada automaticamente. Quem mais tem alguma pergunta aqui? Estou sentindo aqui um silêncio aqui. Quer ver? Deixa eu ver uma outra coisa aqui que a gente pode conversar, pessoal. Está bem tranquilo, viu, Alessandro? Treinamento, tanto a primeira parte quanto essa segunda, Sim. Bem esclarecedor. Eu acho Maravilha. que agora cabe a cada um também debruçar sobre o material, né? Sim. E se informar bem sobre aquilo tudo. Sim. E eventualmente voltar e procurar a liderança para tirar dúvida, né? Exatamente. Assim, cara, é o que eu falo, pessoal. São funções que geralmente... Deixa eu só ver se a menina saiu. Camila, não sai não. Preencha esse formulário aqui antes, ó. Esse formulário aqui é o que a gente vai ter que preencher daqui a pouquinho para poder computar a participação de vocês no treinamento, tá? Por isso que eu estou mandando o link. Ótimo, Camila. Então, pessoal, assim, é o que eu digo, são funções que parecem que não têm responsabilidade ou que são menores, por exemplo, você não lida com o associado diretamente, você não lida se alguém está avançando educacionalmente ou não. Só que é uma coisa que eu falei hoje com a gestora do Leão do Norte, a Eva, a nova presidente. Eu falei, Eva, na minha opinião, você como presidente não tem um diretor de logística, assume a função no Clube Central. E sempre que você tiver a chance, você avisa que você está fazendo 2 funções. Porque nessas oportunidades você alça pessoas, às vezes, para um cargo, e essa pessoa pode ser a pessoa que vai transformar o seu clube. Pessoas que com interesse, que querem ajudar, mesmo que ela faça uma função que pareça pequena para os olhos de algumas pessoas, ela vai assumir aquilo com muito carinho, com muita vontade de participação. E talvez essa pessoa vai ser responsável por criar processos de gestão excepcionais daqui a alguns meses. Então, assim, eu não subestimo hoje, jamais, nenhuma das funções dentro da Toastmasters.org, porque eu percebi o quanto pode ser custoso você deixar de lado de ter apoio de pessoas que podem trazer ideias excelentes e, principalmente, voltando para o presencial, que foi o que eu mais falei aqui, eu fiz questão de pegar nessa tecla no começo do treinamento, estar preparado para o que vai acontecer. Tem que estar preparado. Se o seu clube quer ser híbrido, ele tem que estar preparado, ele tem que ter caixa. Você não faz uma reunião híbrida com um notebook e um webcam de forma que você tenha qualidade. Eu sei disso porque eu já fui parte de um clube híbrido aqui no Brasil e eles tinham muita dificuldade técnica porque não estavam preparados para aquilo e não tinha ninguém lá dentro que saberia como ajudá-los. Então, se antecipe. Eu estou montando, inclusive, um material sobre isso aqui no Brasil, a gente vai compartilhar depois. Depende de investimento financeiro, então, assim, sugiro que vocês comecem a pensar uma ideia de fazer uma tipo vaquinha, aquele coletivo, esqueci o crowdfunding lá em português, esqueci a palavra agora, que é o financiamento coletivo. Isso, para que vocês façam caixa para fazer um investimento no audiovisual. Tá? É muito importante pensar na experiência das pessoas, e o diretor de logística, por exemplo, é a pessoa que vai fazer isso. Como é que você vai receber bem essa pessoa? Como é que você vai demonstrar? Imagina que eu estou em casa, palestrando aqui, discursando ao vivo para quem está no auditório, mas quem está no auditório não está escutando a minha voz direito, não está me vendo, e quando vocês falam lá, não escuto vocês. Então, assim, o diretor de logística está muito ligado a isso, tá? No sentido de conseguir realmente criar esse ambiente harmonioso, busquem ajuda e levantem recursos com um workshop de alguns colegas profissionais, esse sistema de financiamento coletivo, coisas desse tipo.
Uma sugestão aqui que eu estava preenchendo a ficha que eu acho interessante, Alessandro. Pode falar. Você comentou algumas coisas assim de logísticas, né? A gente vai encontrar um lugar empoeirado, esse tipo de coisa. Talvez fazer uma coleção de cases, né? Coisa assim, 2, 3 parágrafos e colocar num PDF para distribuir no treinamento. E eu acho que ia ser interessante, porque essa realidade que você coloca, a gente vai enfrentar, a gente vai... Com certeza. Né? Então, ter esses casezinhos, eventualmente com uma discussão breve sobre possíveis soluções, ia tornar uma coisa, material para a gente levar que pode contribuir, enfim, mais para frente. Com certeza, uma excelente ideia, Rubens. Assim, as ideias são sempre bem-vindas. Tudo o que vocês pensarem e que não colocam para fora pode ajudar alguém. Então, é por isso que a gente estimula mesmo que vocês participem, conversem, dêem ideias, porque às vezes a sua dúvida, a sua dificuldade é de alguém, só que esse alguém está com vergonha de perguntar ou não viu a oportunidade de conversar e perguntar. E essa do ambiente físico vai fazer muita diferença. Eu sei porque assim, os clubes que não são empresa, por exemplo, tem aluguel, às vezes tiveram que cancelar o aluguel porque não estava utilizando o espaço. Então, imagina só se vocês não se anteciparem, não tentarem se preparar para esse momento, sabe? Porque em algum momento as pessoas vão querer. Elas vão querer voltar. Não dá para manter todo mundo online, até porque existe uma regra dentro do Toastmasters International que não podem existir clubes online dentro de um distrito. Então, vamos dizer que aqui a Gabriela, que está aqui, eu estou olhando de exemplo agora aqui, a Gabriela resolveu abrir um novo clube no Brasil, ela vai sair do clube que ela está hoje e ela quer fazer um clube online, porque ela está apaixonada pelo Toastmasters Online, ela junta 20 pessoas online. Quando ela fizer esse clube sai do Brasil. Ele não conta na soma de clubes totais, porque existe uma regra até então, que talvez mude, onde clubes online eles são restritos a um outro distrito que ele não existe geograficamente falando. Tá? Então, hoje a gente está vivendo uma experiência diferente, vocês precisam entender isso, não é comum, os clubes online eles não fazem parte do mesmo distrito. Então, a gente, do distrito do Brasil. Então, é muito importante realmente pensar, e eu gosto de falar sobre isso, porque realmente vai acontecer e a gente tem que estar preparado para poder fazer acontecer. Pessoal saindo aqui, tudo bem? Não tenho como querer que vocês fiquem. Diga, meu amigo. Eu tenho uma sugestão aqui para o pessoal. A gente pretende implementar no nosso clube aqui em Brasília. Inclusive, nós somos filhos aí, com muito orgulho, do Brasília Toastmasters. E é muito bom saber que a gente está tão perto aqui, vocês atingiram esse cargo alto. Inclusive, parabéns por isso, viu, Alessandro? Obrigado, valeu. Membros. A gente fica muito feliz de ver isso acontecendo. E a gente pretende implementar alguns métodos de gestão aqui que eu descobri recentemente, não sei quem aqui já conhece, mas que a intenção é aumentar a produtividade, fazer com que as coisas fiquem mais claras para todo mundo. Sim. E que a gente faça mais em menos tempo, né? Sim. E são duas metodologias simples de entender, mas nem sempre tão simples de implementar, assim como várias outras coisas na vida. Mas, de qualquer forma, fica a sugestão. É o Kanban e o Scrum. Tá? Não terei tempo para explicar isso aqui agora, mas eu vou escrever no chat e eu sugiro fortemente que vocês pesquisem sobre, tem muito material na internet sobre isso. E eu acredito que são duas metodologias que podem agilizar bastante a gestão do clube, porque dá uma ideia do panorama geral do clube, de todas as tarefas que precisam ser feitas, quando precisam ser entregues, e aí todos ficam sabendo o que os outros estão fazendo e cada uma das datas. Sim. Então, é algo bem interessante. Eu acho que não tenha nada especificamente sobre Kanban e Scrum dentro do Toastmasters. A gente está falando do clube que não é só de oratória, é de liderança também. Exato, exatamente. E nós, como membros do board, podemos aprimorar essas técnicas aqui dentro, que na verdade a gente vai acabar compartilhando isso com os outros membros também e levando para a vida, né? Seja profissional ou pessoal, né? Com toda certeza. Inclusive, é uma das coisas que as pessoas negligenciam muito é a parte de liderança. A gente percebe muito, é muito comum você ir em alguns clubes que as pessoas só discursam. Quando a gente fala sobre crescer o clube, por exemplo, até uma meta no PCP, atingir uma meta de clube distinto, as pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo, porque elas não estão habituadas a entender sobre os perfis de liderança que aquele clube nunca teve. O Brasília era um clube assim.
Quando eu comecei em 2019, uma das coisas que me fez crescer dentro do clube foi porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu ia no site da Toastmasters, eu ia ler sobre o material, e eu comecei a ver que o meu clube não tinha nada a ver com o que estava no site. Eu não tinha nada a ver. As pessoas discursavam qualquer coisa, elas só gastavam 7 minutos conversando, né, na frente do auditório, recebiam um feedback comum, que não tinha nada a ver com o que elas estavam estudando naquele projeto, e o clube vivia desse jeito. E aí eu comecei a questionar, falei, cara, por que você está fazendo assim? Cadê o feedback? Cadê o formulário de avaliação? Por que eu posso discursar e assim, ninguém falou sobre o projeto que eu estou discursando? E aí você começava a perceber discrepâncias muito grandes na gestão. Diga, o Everton levantou a mão? Não, a caneta. Eu vi a caneta assim, branquinha, achei que fosse a mão. Aí, ó, o Lucas colocou os links aqui, esse é o material, excelente. Diga, Tarcísio. Ô, Alessandro, para os secretários, será que tem algum formulário para a gente, já padronizado, para a gente montar as atas? Uma agenda para o final das reuniões, para a gente pontuar os níveis que as pessoas atingiram e para as próximas metas, assim, para facilitar o trabalho. Essa é da agenda final, eu penso mais numa planilha, né? Com as pessoas que discursaram, os níveis que atingiram, para ver esse somatório futuro, né? E interessante também o formulário, se tiver um formulário mais ou menos definido para fazer a ata, ou não tem, a gente faz a ata igual aquele modelo antigo mesmo, igual aquele livro preto que se usa para a ata, eu acho que não é por aí, né? Deve ter um formulário, né, Alessandro? Tem ideias, Tarcísio, de coisas que vocês podem fazer, mas assim, eu sou mais a favor do clube procurar entender como que essa comunicação escrita vai funcionar melhor. Em relação à pontuação, aos projetos que são executados, o principal de tudo, ó, a gente mandou de novo lembrando do nosso formulário, mas o principal, pessoal, é que vocês acompanhem o clube. Existe só um lugar oficial para que vocês acompanhem o crescimento de forma pública. E é esse link que eu vou colocar aqui, que é o dashboard da Toastmasters, aqui é do nosso distrito. Nessa lista você vai procurar o seu clube, você clica no número do seu clube, você vai ver todas as métricas que acabaram de fechar no dia 30 de junho desse ano. Ali você vai saber quantas pessoas entraram durante o ano, quantas pessoas completaram o nível. Só que, especificamente, Tarcísio, assim, quem fechou um nível no discurso de hoje, aqui no meu clube, por exemplo, o VPE é a pessoa principal responsável disso. E se você tem interesse, eu sugiro que você trabalhe em conjunto com ele para que você possa acompanhar esse desenvolvimento. Por quê? Eu já vi isso acontecer no Brasília, tá? As pessoas iam discursando e passava de nível e nunca fizeram um projeto de acordo com o Pathways. E talvez essa pessoa um dia vai sair da Toastmaster e dizer que não deu certo para ela. Mas faltou o quê? A gestão. Faltou alguém cobrar que essa pessoa faça de acordo com o projeto. Eu não posso obrigar nem você. Todos somos voluntários, tanto o associado quanto o diretor de clube. Se eu não quero seguir o Pathways, beleza. O tempo levantou vermelho, eu paro o meu discurso. Mas também não tem como garantir que você vai ter o melhor resultado. Então, se você também sou voluntário. A Edith aí, a voluntária, nossa diretora do distrito. Bem-vinda, Edith. Sou voluntária master. Para avisar vocês, desculpa interromper, Alessandro, mas tem que começar agora, neste momento, neste segundo, o preenchimento do formulário. Então, vamos lá, pessoal. Vocês têm o link? Aí depois vocês podem já mandei o link. Eles já começaram a preencher. Quem não preencheu aqui ainda, pessoal? Muito importante. O Everton não preencheu. Precisa para contar pontos. O Everton já preencheu, perfeito. Então eu estou indo para outra sala, tá, gente? Obrigada. Obrigado. Fui. Obrigado, Edith. O link está aqui, pessoal, no chat, para quem não preencheu. Então, o DCP, eu vou conversando enquanto vocês vão preenchendo. Essa questão do DCP aqui, Tarcísio, ele tem o panorama de todos os clubes, mas dentro do Basecamp, e aqui eu acho que o secretário não tem acesso como administrador do Basecamp, você tem um dashboard com todas as pessoas do seu clube. Quem, por exemplo, é do clube e nunca abriu o Basecamp, quem é do clube e começou o Icebreaker, mas nunca mais voltou para fazer a conclusão do Icebreaker. Ou, por exemplo, olha que loucura isso aqui. A pessoa abriu o Icebreaker e discursou no seu clube. Tá? Você vê que ela abriu no dia 15 de março, por exemplo.
Aí ela fez um discurso depois, fez o segundo, o terceiro, o quarto, fechou o nível 1. E aí, quando você acessa o Basecamp como gestor, você percebe que ela nenhuma vez voltou para abrir os projetos que ela discursou. Foi isso que eu descobri no Brasília. Tá? As pessoas estavam só usando slot de discurso sem pegar o material educacional. Então, é muito importante realmente esse acompanhamento que você falou aí. Sugiro que você faça isso, converse com o seu BPE e depois confere. Mas eu acho que não tem aqui na toastmaster.org, no acesso do Basecamp, se você tem escrito assim, acessar como administrador. E aí você tem algumas informações adicionais lá. Valeu, Rodrigo. Estou vendo que saiu o Rodrigo aqui. E Fernanda. Pessoal, quem precisar preencher e sair, fique à vontade. Como a gente falou, não precisa voltar para a sala principal. Obrigado, Lucas. Já preencheu aqui. Eu vou sair também dessa. Passou bastante informação para a gente que é secretário, logístico, né? Foi, então, dentro das nossas funções. Foi muito interessante. Conhecimento que a gente também vai passar para o restante do grupo. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. A gente está sempre à disposição. Ok. Obrigado, Letícia. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Alessandro. Tchau, tchau. Valeu, Vitor. Obrigado a você. Um abraço a vocês aí no Rio. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, Alessandro. Tchau, tchau. Oi. Na nossa última reunião, um membro do nosso clube, ele fez a contagem dos S no Power BI. Sim, eu acho isso muito engraçado. Ficou muito interessante a proposta dele. Você conhece alguma iniciativa de usar o Power BI para estar acompanhando o desenvolvimento dos membros? O que é Power BI? É aquele dashboard que se mexe, sabe? Aqueles dashboards que é atualizado, real-time, alguma coisa assim. É muito interessante. É meio que nem o nosso dashboard, só que... E aí você cria um painel com configuração dos gráficos que você quer. Exatamente. Conforme um membro termina... Boa noite, Gabriela. Ele vai fazendo. Pode escrever lá no chat, Rubens, por favor? Power BI é só o nome da ferramenta. De um dos softwares, né? Tem o Spotify também. Tem o do Google. Então, Rubens, o que eu vejo? O que acontece? Esse link que eu mandei para vocês aqui, que é o Marshalls, esse é um cara que acessa a base de dados pública da Toastmaster e ele gera um monte de relatório que aí você pode ver a possibilidade de puxar os dados daqui para um Power BI. Só que esses dados, eles não são... Como eles não são públicos, a Toastmaster.org, você não tem um nome do associado, você tem um número dele. E os dados públicos do clube, eles são acessados somente com senha pelo gestor do Basecamp, que é o presidente, o VPE. Então, por exemplo, você não consegue saber como é que estão os membros do Petromasters com a ferramenta externa. Não tem como, entendeu? Você precisa passar por um canal de autenticação, que seria a senha de acesso, entendeu? Mas esse Marshalls, que eu te passei aqui, é bem interessante para quem gosta de dados. Aqui, poxa, legal. Obrigado, Alessandro. Rubens, só uma questão, né? Quando tem um feedback do accounter, aparece o número de vezes que a pessoa falou cada coisa? Esse nosso colega da Petrobras, ele usa esse software e ele faz um gráfico pizza, por exemplo, com as palavras que tem você no slideshow, tem no Excel, no Excel eu já vi. Olha, eu vou compartilhar com você uma decisão que a gente tomou aqui no nosso clube, tá? Uhum. A gente já percebeu que em outros clubes, muitas vezes a avaliação do accounter é só, tal pessoa falou tanto, tal pessoa falou tantas palavras, tal pessoa falou tanto. Aí passa para o próximo. Tal falou tanto, não sei o que, não sei o que. E aí pode acontecer, às vezes, a gente foi questionado internamente lá no privado, no nosso clube, depois de uma reunião, que vai ter gente que pode se sentir intimidado. Tipo assim, cara, você falou 20 vezes, né? E o cara pode se sentir incomodado e ficar chateado com isso. É claro que a gente participa de um clube buscando sempre a excelência e sempre ajudando as pessoas para que elas se sintam bem. Então, a gente tomou a decisão de não mais dizer
abertamente e nem mostrar isso visualmente, o número de vezes que a pessoa falou as palavras. A gente tomou a decisão de dar um feedback aberto para todos, dizendo as palavras de repetição que aquela pessoa utilizou e a quantidade que ela falou, a gente manda no privado. Sim. Justamente para quê? Ela vai ter o feedback de que ela usou determinadas palavras e aí você meio que equaliza todos os membros que discursaram naquele dia, porque todo mundo acaba usando em algum momento, então você basicamente diz que todo mundo disse, aí para cada um você vai dizer, olha, você disse essa, para o outro, você disse essa, mas você não diz a quantidade. E aí quando a pessoa recebe no privado dela, caraca, eu não sabia que eu tinha falado 20 vezes, eu não sabia que eu tinha falado 40 vezes. E aí ela não se sente intimidada de, por exemplo, discursar de novo e tudo, porque o grande objetivo do clube é criar um ambiente seguro para que ela queira discursar sempre, né? E aí, muitas vezes, é o primeiro discurso que acontece com o cara, e para ele acabou o mundo e ele não volta nunca mais, né? Se bem assim, que a ideia de apresentar dados é bem interessante, mas no nosso clube a gente tomou essa decisão de não mais falar números. Lucas. A ideia, eu acho que vale a pena, sim, ser considerada. Mas uma coisa aqui no nosso clube, desde que a gente tem um clube de 1 ano só, né? E uma coisa que o Rafael sempre colocou do início é que ele é um cara que no primeiro discurso dele ele teve 50 S. Exatamente. E hoje, quando ele fala isso até com um certo ponto de orgulho. Poxa, eu consegui tirar esses 50 S. E aí a gente até chama a atenção. Hoje, Rafael, você só fez 5. 3, 0. Cara, Cara, isso é muito relativo. Eu vou te dizer assim, uma coisa que eu até coloquei o link aqui, já que você está falando de accounter, pessoal. Eu sou o cara que busca informação na fonte, porque a Toastmasters vai fazer 100 anos de metodologia. Então, eu confio muito no que existe. E uma das coisas que eles colocam, Lucas, e que corrobora um pouquinho com o que você está falando, eu tenho 1 minuto para falar sobre isso, é que quando você tem uma pessoa que fala muitas vezes, acima de 20, você fala que ela falou muitas vezes o é. Mas quando é 2, 3, 5, 8, 10, você falou 5 vezes, mas o A você falou várias vezes. E que aí você não extrapola muito, sabe? E não deixa de compartilhar. Isso aí é algo que está no material oficial da Toastmasters, inclusive, e esse link mostra bastante isso aí. Perfeito. Mas é assim, cada clube segue o seu modelo, né? Essa é a grande vantagem da Toastmasters. Não tem uma regra a ser seguida. Existem estímulos que eles sugerem, né? E o material oficial tem tudo que a gente pode procurar. Pessoal, muito obrigado para quem ainda ficou aqui. Raquel Ilha, que está na nossa linha ali. Raquel Ilha, para quem não sabe, é tradutora e intérprete oficial, associada do Brasil e Nova Talking. Participou com a gente fazendo uma tradução simultânea para a Kiko, que é a secretária do nosso Clube Brasileiro Toastmasters, que é japonesa, e ela fez a